Graça e paz, irmãos. Irmãos, venho nessa noite aqui trazer uma reflexão para os irmãos e vamos estar nesse momento aí em comunhão e meditando na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, graças te damos, Pai, por esse dia, Pai, pela nossa salvação. Perdoa pelos nossos pecados, ó Pai. Esteja abençoando nossos irmãos, cuidando de cada família e trazendo a salvação, Pai, porque só o Senhor tem poder para isso. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de meditar na palavra de Deus em Isaías capítulo 53. Vamos ler aí a partir do versículo 2. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aqui, meus irmãos. Então, essa palavra aqui que trouxe ao meu coração é a morte do servo inocente no lugar dos culpados. No meu lugar, no seu lugar, Jesus foi açoitado, morreu, né? Ele foi ali levado a uma morte de cruz, uma morte assim de humilhação por amor de cada um de nós. Deus preparou tudo isso, o próprio Deus, o Pai. Para nós, o que fica bem claro nesse texto é que Jesus tomou o lugar dos pecadores e pagou o preço da salvação. Nós não suportaríamos pagar esse preço, mas Jesus pagou. Deus, para salvar os pecadores perdidos, teve de demonstrar o seu braço poderoso, que é Jesus Cristo. No entanto, as pessoas ainda se recusam a crer nessa grande demonstração do poder de Deus. As pessoas ainda recusam aceitar Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Aquilo que diz lá em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O servo é Deus, e ainda assim se tornou homem e cresceu no meio de nós. Um menino nos nasceu. Essa é a humanidade de Jesus. Um filho se nos deu. É sua divindade, né? Lá em Isaías 9:6. Jesus, ele é o renovo do Senhor. Lá em Isaías 4:2, ele é o remanescente, né? A palavra de Deus diz que lá em Isaías 6, que ele é o remanescente do Senhor. Ele virá, ele é o rebento de Jessé, lá em Isaías 10:33. Por ser Deus, Jesus Cristo, ele é a raiz de Davi. Mas por ser também homem, ele é a geração de Davi.
Jesus nasceu na pobreza em Belém e cresceu numa carpintaria na desprezada cidade de Nazaré. Por causa de suas palavras e ações, Jesus atraiu uma grande multidão. O servo inocente morrendo como sacrifício pelo pecado. Jesus carregou nossos pecados na cruz, meus irmãos, mas também se identificou com as consequências do pecado de Adão quando ele ministrou aos necessitados. Ele viu que as pessoas precisavam de ajuda, precisavam do seu amor, precisavam da sua morte e sua ressurreição para termos acesso a Deus, para ser rasgado o véu. Nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, nós nos desviamos, nós escolhemos seguir nosso próprio caminho. Jesus não merecia. A cruz e aquela coroa de espinho era para mim e para você. Quanto amor, Jesus! Quanto amor, ó Deus, que amou o mundo inteiro e entregou o seu único filho por amor de cada um de nós. Nós escolhemos nosso próprio caminho lá no jardim do Éden. Jesus não merecia passar por isso, mas ele nos amou primeiro. Cristo, ele não morreu por ter feito alguma coisa, mas por aquilo que nós havíamos feito. Jesus, ele morreu pelos nossos erros, pela nossa iniquidade, pela nossa transgressão da lei de Deus. Na cruz, Jesus, ele foi pisado, esmagado pelo peso do fardo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De fato, irmãos, o pecado é um fardo que vai ficando mais pesado à medida que resistimos ao poder de Deus, que é o Evangelho. Quanto mais negamos a Jesus, quanto mais resistimos ao amor de Deus, mais pesado fica o pecado sobre as nossas vidas. Carregamos esse fardo pesado porque não aceitamos carregar o fardo de Jesus, que é leve, como ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, ele foi moído, Jesus, ele foi pisado. No entanto, esse castigo nos trouxe paz e cura. Agora nós temos paz com Deus por essa morte e essa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de ter tomado o nosso lugar, agora temos paz com Deus. A palavra sarados em Isaías refere-se ao perdão dos pecados. Por natureza, nascemos filho da ira. Por escolha, tornamos desobedientes. Sob a lei de Moisés, as ovelhas morriam pelos pastores, mas pela graça, o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor sobre os meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a nossa família. Pelas suas pisaduras somos sarados. Hoje, se nós formos em qualquer túmulo de os deuses, né, do mundo, da sociedade, se nós formos lá no Deus do budismo, nós chegamos lá no túmulo e encontramos seus ossos. Qualquer Deus que possamos imaginar, que tem olho, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, lá nós vamos encontrar os seus ossos. Se nós formos lá no túmulo de Hitler, nós vamos encontrar os seus ossos lá no túmulo. Agora, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, se nós formos lá no seu túmulo, não vamos encontrar nada, porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a sua vida, ele vencendo a morte, nos trouxe a paz com Deus. Agora nós temos acesso direto ao trono. O véu foi rasgado. E nós só temos a agradecer. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa abençoar o coração de vocês
e eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse domingo de Páscoa. Obrigado, Pai, por termos libertado, Pai, pelo Senhor ter nos libertado, Pai, da prisão, do pecado, do fardo pesado, Pai, e agora ter nos trago a paz, Pai, a paz que excede em todo entendimento, a comunhão com Deus que nós perdemos lá no jardim, porque lá no jardim nós preferimos escolher o nosso próprio caminho, escolhemos ser desobediente lá no jardim, e pela sua morte na cruz, Pai, agora nós fomos reconciliados com Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, por ter sofrido por nós na cruz do Calvário, ter levado aquela cruz e aquela coroa